e o tema é parceiros de oração. Esse tema é um tema retirado de um livro, cujo objetivo principal dele é mostrar para os irmãos a importância de estar se orando, de estar buscando, de estar desenvolvendo a fonte da oração. Muitas pessoas, às vezes, têm uma dificuldade de entender alguns aspectos sobre a importância da oração. E a nossa referência aqui nesta hora é justamente demonstrar aplicações voltadas à oração, como se desenvolve, que não é nada complexo, ao contrário, é algo que é praticável por todos, e se todos nós estivermos praticando, quanto mais estivermos desenvolvendo o tema, mais habilidosos estaremos em conversar com Deus. Recomendo, se for o caso, se alguém tiver alguma atividade que estiver fazendo, por motivos de gravação em particularidade de cada uma das casas, que seja fechado até mesmo a câmera, se ficar mais a... Não retira a nossa possibilidade de estar conversando mesmo assim. Se for o caso, se houverem perguntas, nós já vou fazer uma tratativa com os senhores e nós vamos estar já fazendo a menção do nosso primeiro palestrante. Ele fará a exposição do tema. Posteriormente, ao término de suas colocações, nós estaremos, então, abrindo para questionamentos. Eu estarei aqui servindo de mediador para aquilo que nós vamos trabalhar nesse dia. Lembro aos senhores que na parte da manhã, primeiro falará pastor Gentil Pessoa, na sequência, pastora Janete, à tarde, pastor Agamenon e também pastor Valdeir. Se houver alguma dúvida ou alguma questão, por favor, lancem no chat esta dúvida, essa questão, porque depois pode acontecer o caso, eu esqueci. E aí nós retomamos essa abordagem no momento propício, que é justamente o da deslocação do instante dos questionamentos. Tá certo? Aproveito, então, e nessa ocasião, para já convidar o nosso pastor Gentil Alves Pessoa para assumir a sua gravação e sua exposição. Eu tenho que entender que vai ser muito produtiva nessa manhã. Paz do Senhor, meus amados irmãos. Creio que todos estão me ouvindo. Creio que todos estão entendendo já o que a gente está falando. Por favor, me dê um sinalzinho para que a gente possa cada vez mais melhorar a nossa comunicação. Tudo bem aí? Todos me ouvem? Maravilha. Meus amados irmãos, o nosso tema é sobre o workshop de oração. Então, a primeira coisa que temos a fazer é orar. E é isso que eu chamo os senhores aqui à oração. Maravilhoso e glorioso Deus, no nome de Jesus que vive e reina para sempre, aqui nos encontramos para te adorar. Seja conosco, Senhor, e prospere o nosso caminho. Abra o entendimento meu, dos meus irmãos, de todos que participarem agora e oportunamente desta comunicação. Seja com todos, Pai, no nome de Jesus. Dê a vitória e o teu nome seja glorificado neste momento. É o que nós te pedimos. Amém. Meus amados irmãos, a questão de oração é uma coisa muito importante. A oração ela tem um início muito fundamental para que todos possam fazer alguma coisa na obra de Deus. Primeiro, nós temos que partir do princípio seguinte: ninguém pode ver nem entrar no reino de Deus e dos céus se não houver nascido de novo. É a primeira condição, é a condição sine qua non para que todos possam participar, é exatamente nascer de novo.
Eu digo isto porque Jesus também disse isto a Nicodemos. Ele disse o seguinte: você precisa nascer de novo. Importa nascer de novo. Ele diz: como pode ser isto? Porque você não pode ver e não pode entrar se não nascer da água e do Espírito, se não nascer de novo. Então, a condição fundamental para isto é nascer de novo. Quando a gente nasce de novo, cria-se dentro de nós, eu não vou explicar a questão do nascer de novo, porque todos são cientes disso. Mas depois que nós nascemos de novo, a alegria é tão intensa. E por que é intensa? Porque o Espírito Santo, quando Deus nos trouxe até Jesus, e esta condução até Jesus, ela pode ser breve e pode ser demorada. Então, isso o Espírito Santo vai trabalhando, vai mostrando diversos ângulos de uma mesma situação, que é nascer de novo, o novo nascimento, o nome que é se converter, o jeito que a gente quiser falar. Quando isto acontece, o Espírito Santo convence e chega a hora, e é bom saber que esta abertura, né, a porta da fé está aberta todos os dias, 24 horas por dia. Então, a pessoa pode se converter de manhã, de tarde, de madrugada, dentro desta ou daquela circunstância vivida, né, ocasionalmente. Isto acontece quando o Espírito Santo convence e chegou a hora, Jesus nos recebe e entra em nosso coração. Esta alegria, ela é intensa. E por ser intensa, é denominada, lá em Apocalipse, de primeiro amor. Mas veja bem, poderia ser falado de primeiro amor lá em Gênesis, mas foi falado de primeiro amor lá em Apocalipse. Então preste muito bem atenção sobre este aspecto. Quando Deus chama Abraão, e Abraão respondeu, é porque entendeu, porque ouviu. E Abraão estava no meio de um povo idólatra, de um povo politeísta. Mas Deus estava fazendo o resgate da raça humana, da espécie humana, como ele havia prometido lá a Adão, né? Então, veja bem, ele entendeu. Depois, quando Deus vai falar com Moisés e o manda escrever, ele diz, olha, escreva lá que nós temos 10 mandamentos. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, com o seu entendimento, com a sua alma, com o seu coração e ainda com as suas forças. Então, tem a alma, espírito, entendimento e força. São 4 itens básicos para isto. Ele dá esta ordenança, mas não diz que isto é o primeiro amor. Ele diz que este é o primeiro mandamento. E disto aí vai depender o segundo mandamento, né? E a lei vai depender destes 2 mandamentos para ela ser aplicada. Quando você nasce de novo, começa a aplicação destes 2 mandamentos, que depende das leis e os profetas. Quando você começa a viver uma vida cristã, uma vida com Deus, você não fica mais nestes 2 mandamentos, dos quais depende a lei e os profetas. Você passa já para um outro versículo que diz: faça ao outro o que você quer que façam a você. E lá diz assim: esta é a lei e os profetas. Então, nós temos uma graduação. Quando vamos sendo convencidos, quando nós entendemos ser o ideal, nós passamos, somos convertidos, nós entramos nesta esfera do primeiro e do segundo mandamento. Aí nós passamos a amar. Quando começamos a viver intensamente, e aí agora já vem a questão do nosso chamado, das boas obras para as quais Deus nos chamou, então você vai aplicar já esse Mateus. Faça aos outros o que você quer que eles façam. Esse é o primeiro amor. Quando nós nascemos de novo, isto tudo acontece. E nós temos uma alegria imensa de estar na presença de Deus, de termos o nosso nome no livro da vida. Só que o interessante da igreja, o interessante da vida cristã, não é como se começa, mas como se termina.
Por isso, lembra-te do primeiro amor que foi deixado, está lá no livro de Apocalipse, porque a Bíblia é a nossa vida. Então, é para a gente se lembrar, a cada dia que passa, a cada fim de dia, e talvez dentro desse contexto que Paulo diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Quando você deixar de amar ao Senhor, isso vai se tornar, dentro desse contexto nosso, dentro deste horizonte, a ira. Não se põe o sol. Então, você reconhece, recupera o seu primeiro amor lá em Apocalipse. Agora, para a gente manter esta comunhão, nós temos alguns exercícios espirituais. O primeiro exercício espiritual, meditar na palavra de Deus, com a finalidade de que está lá no Salmo 119. Ou seja, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Maravilha! Este é a tônica, esse é o fundamento para a gente prosseguir. Mas acontece que nós vivemos o nosso dia a dia numa dimensão chamada humana ou material. Ainda que quando nós nascemos de novo, nós somos remetidos às mansões celestiais, às regiões celestiais, e ali estamos sentados em Cristo, com Cristo em Deus. Mas estamos vivendo aqui, que será a prática da nossa fé. Quando isto acontece, nós temos alguns pensamentos, algumas ações e algumas palavras que bloqueiam. Tal qual João falou na sua carta, dizendo: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não são de Deus, são do mundo. E o mundo passa com a sua concupiscência. Nós denominamos estes três aspectos de pecado. Então, palavras, pensamentos e ações. Muito bem. Ainda tem que isto, quando acontece, nós ficamos com a comunicação dando algum ruído. Esse ruído, aí é que entra aquela sinceridade do primeiro amor, onde não há ocultamento, onde não há ofuscamento, não há nada. Como Deus está latente em nós, está vivo em nós, e o Espírito Santo habita em nós, a gente, então, é sincero e diz: Senhor, me perdoe destas situações, para se cumprir o que disse João na sua carta. O que ele disse? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Porque se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e não há verdade em nós. Isso nós fazemos para que se cumpra o que está nos Salmos. O que usa de engano não fica na minha casa. Então, a gente não quer usar de engano para permanecer na casa de Deus e Deus em nossa casa. Esta é a razão. Por outro lado, também se cumpre a outra parte que diz: quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, feito isto, nós fazemos esta comunicação através da oração. É assim que entra a oração em nossa vida e a sua real importância em nossa vida, mantermos sem ruído a nossa comunhão com Deus. Isso é o mesmo que disse Jesus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, as demais coisas, serão acrescentadas. Então, quando a gente se aplica em oração e na meditação da palavra, a gente mantém a comunicação sem ruído, sem qualquer obstáculo, sem qualquer obstrução. Isso nos faz conseguirmos, né, essa limpidez de comunhão. Fazendo isto, nós somos felizes. Perdão. Quando fazemos isto, nós chegamos a Efésios, quando diz lá: nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, as potestades nas regiões celestiais. Então, tudo que é questão espiritual, nós definimos nas regiões celestiais com Cristo. Mas para lá isso, nós temos que ter o capacete da salvação, relacionado ao novo nascimento. Nós temos que ter a couraça da justiça, pela aplicação da palavra de Deus. Nós temos que ter essa aplicação da palavra de Deus à nossa vida,
porque ainda temos a espada do Espírito, que é a aplicação ativa, onde nós vamos fazer igual Jesus fez. Está escrito, não tentarás, está escrito, nem só de pão vive o homem, está escrito, vai-te, Satanás. Então, agora nós temos o escudo da fé, e essa fé, ela está enraizada e balizada pela nossa confiança no que Deus tem poder para se fazer. Quando nós entendemos que Deus é Deus de perto, é Deus de longe, quando Deus é Deus do monte, é Deus do vale, quando nós entendemos a onipresença de Deus. Então, isso é fundamental para todos nós. Temos ainda, além da couraça da justiça, que é a prática da vida cristã, nós temos os pés calçados na preparação do evangelho da paz, que diz respeito à transmissão daquilo que temos em Deus. É por causa disto que nós vivemos esta vida intensamente. Mas muito bem, nós estamos aqui para orar. Mas para que esta oração ela seja muito dinâmica, eu tenho que praticar o exercício da meditação, da leitura na palavra de Deus. Eu tenho que praticar o exercício da oração para tirar as obstruções, mas para que isto seja revigorante. Aquelas vitaminas que você toma, a vitamina D quando você toma sol, quando você come o feijão, que tem aquele ferro e outras coisas mais, são as vitaminas. Isto você faz através do jejum. Então, esses 3 exercícios espirituais te levam à oração, te levam à comunhão com Deus, te levam a ser mais que vencedor em Cristo Jesus, porque nada vai lhe obstruir, nada vai lhe deter. Você, para que aquele que tem fé, nada é impossível. Agora, a oração, quando ela chega a você começa a ler a Bíblia, dá vontade de orar. Quando dá vontade de orar, você tem vontade de ler a Bíblia. Estes exercícios, eles têm de ser constantes e contínuos. Agora, quando a gente quer praticar, viver e atuar nesta situação, é preciso que a igreja não vive sem oração. Tem hora que Deus tem uma chamada específica e leva o seu povo à oração. Veja bem, nosso ministério ele nasceu em 1965. Ele não nasceu sem oração. A igreja não vive sem oração. E outra coisa, deixa eu dizer a vocês, mesmo com oração, às vezes a gente se acomoda na questão dos pés preparados no Evangelho da Paz. Isso acontece lá no capítulo 8 de Atos. O que aconteceu no capítulo 8 de Atos? Estava todo mundo em Jerusalém. Jerusalém já tinha sido tomada pela evangelização, os sacerdotes obedeciam à fé, os fariseus, os saduceus vinham para o Senhor. Então, era intensa a evangelização, só que eles tinham se acomodado. Foi obrigado Deus passar um vento, e não é porque a igreja não orava, porque a igreja primitiva era uma igreja de oração. Então, eles tiveram de ir espalhados a Samaria, depois foram para a Judéia, Samaria, e foi até os confins da terra. Se não tivesse acontecido este imprevisto, a igreja não avançava. Então, é por isso que você e eu, que nós temos lutas, mas quanto mais eu oro, mais assombração aparece, é por causa disso. Porque você tem que ter os pés calçados na preparação do Evangelho da Paz para divulgar a outra pessoa. Porque aí você está compartilhando o desejo de Deus. Você está executando um dos desejos de Deus. Qual é o desejo de Deus? Que todos venham ao conhecimento da verdade e que nenhum se perca. Essa é a salvação. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Mas acontece que, se você olhar isto pelo plano soteriológico, você não vai entender, não. Porque você vai dizer, então Deus não tem esse poder pleno, essa onipotência. Quer ver uma coisa? Nós temos aqui diversos participantes. Talvez você tenha e na sua família alguém que não é crente. E você é crente, você é animado, você é forte, você ora, você jejua, você lê a Bíblia, você vai para a igreja, mas ainda tem alguém que não está salvo.
Então, se você falar isso, mas você poderia dizer o seguinte, mas Isaías falou, nem todos creem na nossa pregação. Mas se Deus quer que todos se salvem, então tem um conflito aí de interesses. Ou Paulo superfaturou, ou Isaías falou além da conta. Então você não pode olhar este versículo lá de Timóteo, que Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, mas nem todos se salvam. Então, onde está a onipotência de Deus? Nós temos que olhar isto não sob o aspecto soteriológico, mas sob o aspecto da condição e do favorecimento. O que quer dizer isto? Deus deu o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê. Então, peraí. Crer é uma condição que é dada para que o homem pegue o seu livre-arbítrio e coloque em ação. Mas acontece que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Mas quando a carne toma conta e o homem exerce o livre-arbítrio, nem todos querem. Então eu não posso olhar sob a ótica soteriológica aquele versículo de Timóteo. Eu tenho que olhar sob a ótica da oportunidade, da condição e do favorecimento. Qual é? A igreja está aqui. Então Deus quer que se salve e está deixando a igreja. Mas ele deixa o homem escolher. Ele deixa o homem aceitar. Então, nós temos que olhar aquele verso sobre este aspecto, e aí tudo vai se encaixar. Aí você verá que a sua oração tem resposta. Porque, às vezes, é igual matemática. As pessoas não explicam muito para que serve matemática na escola, e a maioria não gosta de matemática, salvo raras exceções. Então, agora nós estamos explicando para que serve a oração. Mas eu oro tanto pelo meu marido, oro tanto pela minha esposa, oro tanto pelo meu filho, ele não se converteu. Alguns até têm os filhos fora da condição de liberdade. Por que isso? Será que é porque Deus não quer que se salve? Ou será que nós precisamos intensificar os pés preparados no Evangelho da Paz? Para isso precisa de oração. Então, a sua oração está sendo respondida, está sendo ouvida. E a igreja não prevaleceria durante 2000 e tantos anos se não fosse na oração. Então, a oração tem resposta. Mas nem todos querem obedecer à fé, porque Jesus também disse assim: quem pratica as obras das trevas não vem para a luz, para as suas obras não serem manifestas. E isto é uma condição da pessoa. É ele que quer. É o livre-arbítrio em ação. Porque quando o Espírito Santo trabalha a evangelização, ele vai trabalhar o quê? A consciência, ele vai trabalhar a emoção, ele trabalhará a vontade, ele trabalha a razão, né? E tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a escolha que você quer fazer. Às vezes eu sei que isto é o correto, mas eu não faço. É o que disse Paulo: miserável homem que sou, eu não consigo realizar o bem que eu quero. Então ele sabe que aquilo é verdade. Mas tem um detalhe importante que você não pode esquecer. O homem, tudo isso para dizer da responsabilidade da oração, que você tem de ter e não deve desanimar e orar sempre. Lembra daquela parábola de Jesus? Sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, e contou da viúva. Viúva, olha só, já tinha perdido, no mínimo, o esposo para ser viúva. Mas aí parece que ela é solitária. Então, até o filho já tinha ido, possivelmente. Orar sempre e nunca desfalecer. O juiz era implacável, mas ela dizia: faça-me justiça contra o meu adversário. O juiz disse: eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Mas uma coisa é certa, essa viúva não desiste. Eu vou lhe fazer justiça para que ela pare de me importunar. Então, não pare de orar. A sua oração tem efeito. Só que nós, humanos, nós temos 3 bases para a nossa formação de vida. A criação familiar. Nós temos, além da criação familiar, o meio em que vivemos, e ainda temos aquilo que aprendemos no curso de nossa vida. Se o seu pai ou sua mãe nunca falou de Deus, nem teve nenhum princípio religioso, evangélico,
Então, já é uma falha que você vai ter que adquirir no longo do curso de sua vida. Se aí na família da pessoa diz que não existe Deus, ou tem alguns procedimentos que vão exatamente contra as coisas de Deus, isso vai influir no dia da salvação de outro alguém. Muito bem. Mas acontece que o meio em que a pessoa vive, isso também vai influir. Se ele vive num ambiente hostil às questões divinas, ele terá uma grande resistência para aceitar. E olha só, às vezes até está num ambiente de religião, mas está plenamente contrário às coisas divinas. É o caso de Paulo. Saulo era um homem religioso. Ele conhecia a Torá e todos os outros escritos e os profetas como ninguém. Conhecia os salmos, conhecia a história, era muito bem formado, poliglota, mas só que ele atacava Jesus, disse assim, ó, duro é para te recalcitrar. Quem é esse? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então vejam bem que o ambiente familiar, o ambiente religioso em que a pessoa está, você deve ter ouvido já, eu vou morrer na religião dos meus pais. Então esse é um obstáculo, né? Tudo isto vai sendo influenciado para a tomada de decisão. Lá na frente, com essas duas bases, você tem a terceira, que é você fazer as escolhas ao longo da sua vida, usando a sua consciência, usando a sua razão, estudando as coisas para saber que é ou não verdade. Pode ser que neste curso, pode ser e é neste curso aí, nessa terceira base da sua vida, que é aí que você consegue refazer ou desfazer no tocante às coisas divinas, aquelas duas que você não conseguiu, que era a questão familiar e a questão do meio. É assim que nós temos bons cidadãos aceitando Jesus, mas porque ele não era bom cidadão, mas ele não conhecia nada divino, porque não foi ensinado em casa, ou o meio que ele vive é um meio ateu, é um meio cético, e ele aceitou. Então, é aí que entra essa questão e essa situação. Outra coisa, às vezes ele está vivendo no meio, ele não é bom cidadão, ele é uma escória da sociedade, é marginal, o meio em que ele vive é complicado. E aí, através do Evangelho da Paz, alguém chega até ele. E quando chega até ele, determinada situação e circunstância acontece e ele se converte. Por quê? Porque você está calçado com os pés na preparação do Evangelho da Paz. Isso aí é vida cristã prática, em ação, em oração, em meditação da palavra de Deus. Porque quando você fala alguma coisa, lembram-se dos apóstolos? Por isso que tem que ter oração e palavra e Bíblia, que muitos de nós hoje não queremos por causa disto. Pedro e João estavam perante o sinédrio, perante os sacerdotes, perante os que mandavam. Ele disse, como é que o pessoal sabe essas coisas se não aprendeu? A Bíblia e oração faz você estar com Jesus. Essa é a questão. Percebe? Então, é aí que você começa a ter esta responsabilidade muito intensa com a preparação do Evangelho da Paz. Isto é oração prática, o dia a dia. Faça aos outros o que você quer para você. Seu nome está no livro da vida, queira que o outro também está, ou esteja. Isso é a vida cristã prática. É lá Mateus 7,12. É isso que você tem que viver, porque dos 2 mandamentos depende a lei e os profetas, amar a Deus e ao próximo. Agora, para que isto seja a lei e os profetas, você tem que ter os pés calçados na preparação do Evangelho da Paz. Nossa igreja começou com oração, como eu já disse, e não parou de orar até hoje. Mas acontece que há 6 anos atrás, o Espírito Santo sabia de uma missão que estava entregando em nossa mão. Deus entregava em nossa mão uma missão específica e nos fez levar a igreja, todo o ministério, para o Dia Nacional de Oração. Nós não orávamos? Claro, certamente que a gente orava. Mas, nesse dia e nesse tempo, ele fez com que nós começássemos a orar.
E nós oramos intensamente. 24 horas de oração, todo o Brasil participou. Era ali um prelúdio para o que viria 2 anos depois. 2 anos depois, o Espírito Santo disse, coloca o tema da oração. Aí colocamos a oração de Jabes, que era para dar sustentação. Mas antes que isso acontecesse, eu tive uma profecia em 1992, por aí, que eu tinha acabado de assumir o ministério. Ele disse, estende a tua tenda, alarga bem, firma bem as tuas cordas, porque crescerás a esse e aquele outro lado e tudo mais. Então já era uma proposta divina. Começamos a expandir e fomos fortalecendo. Tá. Aí depois, no 4 anos para trás, o Espírito Santo disse o seguinte, põe o tema da oração. Aí chamamos a oração de Jabes. Começamos a orar intensamente. De lá para cá foi só tema de oração. Clama a mim, o ano do clamor atendido e mais outros índices aí que nós falamos durante 4 anos pregando regularmente. Todas as nossas atividades eram relacionadas ao tema da oração. Você vê como são importantes, como Deus nos escolheu para uma proposta especial. Este ano chega um negócio chamado pandemia. E como a nossa igreja, neste período de pandemia, cresceu. Coisa surpreendente, extraordinária. Nós não deixamos de crescer em nenhuma situação. A nossa igreja estava numa fé muito bem enraizada. Alguns irmãos recém-chegados, alguns irmãos que vacilavam com as mãos trementes, os joelhos desconjuntados, nós estávamos juntos e fazíamos com que eles erguessem as suas mãos firmes, umas mãos santas, parassem de tremer. Os joelhos que estavam desconjuntados fizeram vereda direita para os seus pés e nenhum se perdeu. Veja como Deus atuou. Esses dias atrás nós tivemos batismo em todas as nossas igrejas fora de São Paulo. Tivemos batismo no Ceará, Santa Cruz do Rio Pardo, tivemos batismo na Bahia, tivemos batismo em vários lugares. E agora, em setembro, nós temos aí 14 vidas para serem batizadas. Íamos levar ajuda de mantimento para os nossos irmãos. Poucos irmãos de mais tempo de fé precisaram. A maioria era novo convertido, eram pessoas que às vezes eram só simpatizantes, e nós estávamos ali firmes, e a igreja cresceu, se enraizou. Irmãos, nós acabamos agora, e olha só, a situação é interessante, eu retirei, em nome de Jesus, do meu vocabulário a palavra difícil. Eu posso falar complexo, várias outras palavras, mas difícil eu não falo. O Senhor mandou tirar essa palavra do meu vocabulário. E por quê? Porque eu sempre vejo uma oportunidade. E nossa igreja, dentro dessa situação tremenda, Ceará colabora com a contribuição missionária, Santa Cruz, a Bahia, onde nós estamos, o povo é fiel e manda a contribuição missionária. Acabamos de comprar um terreno contíguo, ou limite, parede meia com a nossa igreja lá na Urbis 2. A nossa igreja lá terá 10 de largura por 20 de profundidade. Meu irmão, é um grande templo numa vila, numa vila em que quando compramos aquele terreno, o primeiro terreno que temos lá, quando nós compramos, o pessoal achou que a gente era louco. Depois o pastor que entrou, depois do outro que comprou, ele quis trocar numa bicicleta. E o rapaz falou, nem a bicicleta eu não te dou nesse terreno. E hoje nós estamos lá com uma igreja lotada de gente. O bairro que era o mais perigoso, o mais complexo, hoje tem uma grande igreja nossa ali chamada Urbis 2. E agora compramos um terreno no limite lá da nossa propriedade para construir um templo de 10 por 20. Você sabe o que é isso, irmão? É poder de Deus, é glória de Deus, é graça de Deus através da oração. Então, essas armaduras têm a ver com a sua vida prática. Então, a igreja orou e Deus, então, nos preparou para essa missão específica. E nós começamos os cultos de oração de quarta-feira
Geralmente a gente já tem um culto de oração é um limite, é pouca gente. Hoje, às quartas-feiras, nós começamos o trabalho de oração coletivo e nós falamos o seguinte, é bom que você fale aí na sua igreja. Não foi a fé do pastor A, B ou C que estava no microfone orando. Foi a oração coletiva. Foram todos os nossos irmãos orando. A fé coletiva fez esse milagre acontecer. Não era a fé de um único homem ou de uma única mulher. É a fé coletiva. Então nós incentivamos e falamos muito de fé coletiva na nossa igreja matriz. Para o povo acreditar de que realmente nós agimos com a fé coletiva. Isso vai colocando fé nos irmãos, e aí os testemunhos começam a chegar. É cura de câncer, é gente levantando de cadeira de roda, é gente enxergando, o Senhor extraindo uma doença ocular das pessoas, não é? Então, as pessoas começam a ver os milagres acontecer e falam, poxa, eu participei desta cura milagrosa, eu participei deste livramento, eu participei dessa libertação, porque a pessoa está fazendo uma fé coletiva e uma oração coletiva. O nome disso é parceiros de oração, que nós estamos estudando um livro, Parceiro de Oração, que nós estudamos este livro aqui na nossa matriz em 1999. Fizemos uma classe, fizemos escola bíblica sobre o tema, parceiro de oração. Parceiro de oração é isso, você dizer para a igreja que a oração coletiva, que a fé coletiva, que está resolvendo o problema e trazendo milagres. Nós tivemos, e aí porque a irmã Eunice me disse que foi confirmado pelo teste lá no hospital que a pessoa também morreu de Covid, tinha Covid também. Então, o que aconteceu? Essa pessoa tinha muita enfermidade, senão nós tínhamos perdido apenas uma pessoa para o Covid. Agora, em toda a situação, perdemos 2 pessoas, e olha quanto tempo faz. Mas por quê? Porque eles achavam o seguinte, olha, não caiam nessa besteira não, viu? Que sou crente, o sangue de Jesus me livra do vírus. E começou a extrapolar os limites de segurança. Aí faleceram. Então a culpa não é do Covid em si, é da má interpretação da fé. Igual aquelas mocinhas que tinha lá na Coreia, que disseram o seguinte, nós servimos ao Jesus de Pedro. Se Pedro andou sobre as águas, nós também vamos andar. Entraram na água e morreram afogados. 3 dias depois, estavam os corpos boiando longe da cidade delas. Por quê? Porque fizeram uma prática equivocada, uma interpretação equivocada da palavra de Deus. Então, irmãos, não é assim que funciona, não. E você precisa entender para saber aplicar as coisas à obra de Deus. Todo mundo está me ouvindo aí numa boa? Então, veja bem. É assim que a gente trabalha. É dessa maneira que a gente age. Então, essa fé coletiva levou a nossa vitória. O nome disso é parceiro de oração. Nós estudamos em 99, agora estamos recapitulando agora através do pastor Tiago, através da disseminação disso para os 4 cantos, através desse workshop de oração. Veja como é importante. 99, 2000... 21 anos depois. Fizemos semana bíblica, um monte de coisa. Parceria de oração é isto. Não fui eu que fiz, foi o Senhor através de nós. Então nós começamos com pouca gente no culto de oração das quartas-feiras, porque é 1 hora de oração, amigo. Você pode orar de joelho, pode orar de pé no altar, de pé na porta, pode orar sentado, você pode orar deitado, de ponta cabeça, do jeito que você quiser orar, mas você tem que orar. Então tinha alguns irmãos que iam para a igreja lá para ficar batendo papo, botando as conversas em dia. Eu falei, opa, irmão, aqui é para orar. Aí todo mundo começou a orar. Hoje o culto é tomado. Quarta-feira passada, o nosso culto de oração estava superlotado. Mais do que domingo. Então, irmãos, o povo começou a se habituar. Então, Deus mandou a gente orar 4 anos antes para formar o hábito na igreja. Dê destaque à oração e não ao culto público somente.
Porque nós erramos quando damos destaque, muito destaque, amplo destaque ao culto público, onde você vai evangelizar. O culto público é para evangelizar. Agora, o culto de ensino é para te fortalecer e o culto de oração para te dar a garra necessária para você poder aplicar o que você viveu e o que você aprendeu. Isto é parceria de oração. Outra coisa que deixa eu te falar que é muito importante. As forças da natureza se submetem a gente. Não porque nós somos os bons, não é com essa ideia. A glória tem que ir para Deus. Mas vejam bem uma coisa interessante. O que foi que aconteceu? Eu estava numa cidade do interior de São Paulo, eu era adolescente, e estava vindo um temporal, e você já via a chuva caindo no município vizinho. A minha mãe, de saudosa memória, uma velhinha de 70 e tantos anos na ocasião, sei lá quantos anos ela tinha, não é? Exatamente, ela fez a oração, a nuvem mudou de lado e nós chegamos em São Paulo sem uma gota d'água na estrada, porque a estrada não tinha a segurança que tem hoje. Nós tínhamos, meus amados irmãos, começou a secar os reservatórios do Brasil inteiro. A igreja começou com uma campanha de oração aqui e começou a vir chuva. E chuva, os reservatórios se encheram e nunca mais voltaram àquele limite crítico de 10%, de 5%. Não, é através da oração que a gente faz esse milagre. Entendeu? Então, nós temos que continuar em oração. Quantos irmãos recuperados, trazendo os documentos, trazendo a comprovação médica. Nós temos agora um obreiro, um líder de setor, que a sua esposa tinha um problema de toxoplasmose, que minha esposa teve lá atrás, no passado. E Jesus a curou e o médico falou, nossa, que cirurgia bem feita. Quem fez para a senhora? Ia deixar a senhora cega mais 1 milímetro e deixar a senhora cega. Quem fez a cirurgia? Ele falou, doutor, foi o médico dos médicos. Pronto. E assim vai. A minha neta, que nasceu surda, e Jesus fez o milagre, disse para minha esposa, quando chegar em casa, você assopra no ouvido dela. Já estava com a cirurgia marcada, o médico já tinha comprado o aparelho para a surdez, e quando chegou lá, depois dessa oração, que minha mulher recebeu a mensagem no caminho, quando chegou em casa, fez isso, a minha neta olhou, sorriu, e agora estava restabelecida. Dormiu, uma coisa maravilhosa. Hoje ela escuta até o que não deve, de tanto que escuta. Chegou lá no médico, o médico disse o seguinte, o que aconteceu? Eu não acredito. Não, isso aqui foi Jesus que curou. A minha nora nem quis ir buscar o resultado, deixou minha mulher ir buscar. Quando chegou lá, resultado negativo, o médico falou, então vocês, por favor, lá na sua igreja, põe meu nome na oração. Um japonês cético, não queria saber de Deus, pediu oração para a nossa igreja e nós fomos orar. É um amigo nosso, não vou dizer grande amigo, mas é um amigo nosso. E ele sabe o valor da oração, tá certo? Quantos milagres nós temos? Minha esposa ter tido um câncer e nós orarmos e passou tempo o médico descobrir, fizemos vários exames na melhor clínica de São Paulo, ali na Avenida Paulina, Alameda Santos, e ele não conseguiu detectar. Depois veio uma outra pessoa e detectou, entendeu? E o câncer não andou, foi retirado, está aí minha mulher curada para a glória do Senhor Jesus. Quando nós estávamos no campo missionário aí em Feira de Santana, onde está o pastor Robérico, e lá minha esposa precisava de auxílio para todas as funções, o Senhor falou, essa enfermidade não é para a morte, é para a minha glória. E nós começamos a orar, viemos para São Paulo, entramos nos melhores hospitais daqui para fazer o tratamento, mas sabe onde foi que minha mulher recebeu a cura? Quando estava na casa do pai dela, lá em Barra Bonita, um rapaz que nós tínhamos colocado para ser obreiro, nós que encaminhamos hoje pastor Jamir Vitoriano. Ele estava lá fazendo uma visita para o meu sogro, ia pregar na igreja, porque ele conhecia, fomos nós, eu e Janete, que colocamos ele no ministério, lá em Itu. Ele chegou lá, Janete, posso orar por você? Pode. Jesus, cura essa verme que está dentro da tua serva. Aí desceu um fogo do céu, pegou nos cabelos da Janete, veio até a planta do pé. Minha esposa, que estava completamente debilitada, obrando sangue, depois na mesma hora foi restabelecida. E as sequelas, com o tempo, desapareceram.
Ela nem mais se lembrava disso. Nossa, eu estou curada e nem tinha me tocado. É o poder da oração, a parceria da oração, orar em conjunto para Deus mudar o tempo e as estações. E aí as pessoas acreditarão que você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é pessoa honrada, o que você fala sucede, porque você está em perfeita comunicação, sem nenhum ruído, através da oração. Você está em comunicação com o Pai. Só que às vezes nós trabalhamos com a eternidade e diz assim: entre com ousadia, com confiança no trono da graça, para alcançar misericórdia e achar graça para ser ajudado no tempo oportuno. Então, quando você ora e não vê a resposta imediata, não se preocupe, porque nós passamos por isto. E quando eu estava nos pés, calçando os pés na preparação do Evangelho da Paz, eu recebi o chamado de Jesus Cristo, disse: você vai pregar o Evangelho para mim na Rua do Alto? Vou. Aí chegou o pai e disse para mim: o pai, você nem sabe o que é ser crente? Eu falei: eu sei. Ele falou: você não sabe. Nós ficamos debatendo esse negócio, sabe, não sabe, sabe, não sabe. Ele disse: você nem sabe o que está escrito em 1 de Pedro 1,7. Eu disse: o que é? Ele falou: tá vendo como você não sabe o que é ser crente? Aí eu pulei da cama, porque isso era uma visão, pulei da cama, peguei a Bíblia, minha primeira Bíblia, uma versão, a revista corrigida de 1969, a melhor versão. Abri, estava escrito assim: para que a prova da vossa fé, mais preciosa que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Aí, meu irmão, a prova da fé começou, mas eis que estou aqui, vencedor, mais que vencedor, porque aceitei o chamado e Deus me preparou para isto, e eu nunca mais parei de orar, e você não deve parar de orar. Mas não diga que foi a minha oração que curou fulano, a nossa oração, porque Jesus está usando o coletivo. A fé que você tem para determinar, já tem alguém ali atrás orando por você. Foi assim que minha mãe me ensinou, foi assim que minha mãe orou por mim, e foi assim que a igreja orou por mim, e foi assim que a minha família orou por mim, e eu estou aqui hoje. A prova da nossa fé, mais preciosa que o ouro que perece e é aprovado pelo fogo, tem se achado em louvor, em honra e em glória na revelação de Jesus Cristo. A cada dia, Jesus se manifesta e me dá a vitória. Todos nós somos mais do que vencedores. Deus te abençoe, muito obrigado. Minha saudação a todos. Obrigado ao pastor Tiago por esta grande iniciativa, por esta grande oportunidade, porque Deus tem lhe usado tremendamente para fazer uma grande obra, usando a tecnologia para atingir os lugares mais longínquos da nossa pátria e fazendo uma união, uma interação entre o nosso ministério. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Se quiser fazer pergunta, é só fazer que o pastor Tiago responde. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe o nosso pastor Gentil Pessoa pela explanação aqui. Agora, com relação às perguntas, é jogar no fogo. Mas, nesse momento, nós abrimos aqui um momento para a troca de experiências. Serão 5 minutos que nós vamos administrar para poder, junto com cada um dos irmãos aí que quiserem fazer pergunta, querem fazer alguma troca de experiência, querem fazer algum questionamento sobre oração, sobre esse trabalho. É importante porque, deixa eu explicar, quando nós fazemos essa abertura, e esse trabalho é voltado justamente para esse sentido, fomentar as estruturas e as bases que nós precisamos ter acerca da oração. E quando eu faço algum questionamento, é porque esse questionamento precisa me alcançar em alguma área da minha vida. Então, como o tema nosso primeiro é abrindo as comportas do poder da oração, nós temos a oportunidade nesse momento de fazer aqui as nossas indagações. E eu deixo aos irmãos e irmãs, então, 5 minutinhos para algum questionamento, se houver. Se não houver, nós avançamos para o próximo palestrante, mas antes fazendo uma oração.
Há algum questionamento, alguma manifestação que os irmãos queiram colocar aqui agora? Apenas já comunico que o nosso evento haverá uma suspensão para o prazo do almoço e logo após os senhores vão continuar sem problema algum. Nós iremos com todos os inscritos, acredito. Se não há nenhum questionamento nesse momento, nós vamos fazer uma oração para esse primeiro plano, então, pedindo que Deus venha abençoar a cada um dos que aqui estão em sala e que este momento do perplexo, do primeiro instante da oração, ele possa alcançar a sua vida. Deixo-vos como referência Salmos 25, versículo 4 e versículo 5, que diz assim, Salmo 25, versículo 4 e versículo 5. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, e ensina-me, pois és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Pastor Gentil, Deus abençoe a sua participação, Deus abençoe as suas palavras, Deus abençoe as suas orientações dedicadas a nós, e é claro que, com certeza, nós aqui crescemos muito nesta manhã, mas eu gostaria de orar pela comunidade, pelo grupo, pelos irmãos da família de JMBR, nesse momento, inclusive por aqueles que afirmam, gostam de orar, aqueles que afirmam que estão aprendendo a orar e aqueles que estão em constante oração. Para nós, aqui nesse momento, é uma certeza maravilhosa. Pai Celestial, eu agradeço a tua grande oportunidade nesse momento de estar aqui com o primeiro palestrante, recebendo de ti, Senhor meu Deus, as dádivas, as honras, os presentes e principalmente, Senhor, a tua bondade. Obrigado porque usou o teu servo para falar conforme a nossa necessidade. Nós vimos os teus filhos se manifestando nesse momento e todos eles, sem exceção, sentiram a sua presença, sentiram o teu toque, foram abençoados pela tua misericórdia. Então, eu peço que de igual forma, Senhor, continue nos ensinando a orar, nos ensine, Senhor meu Deus eterno, a ter e fazer uma oração sincera, que nós alcancemos o teu coração. Como diz até o teu servo aqui, Senhor meu Deus, colocando cada uma das palavras, que nós precisamos ter o efeito da oração coletiva. Então, nesse momento, por aqueles que aqui não estão, mas através dos que estão, que o Senhor possa alcançar suas vidas e família, e que no plano espiritual, Senhor, da tua salvação, transcorra agora a tua maravilha e a tua bênção. Usa a tua serva no nome santo de Jesus e através da tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém. Nesse momento nós estaremos ouvindo a pastora Janete, também falando um tema muito profundo, cujo título é Intimidade com o Pai. Você que está aqui, participe conosco. Você que está nos grupos das suas igrejas, compartilhe o convite. Você que está já se preparando também para a tarde, já explico que nós teremos dois irmãos, pastor Agamenon e pastor Valdeir, com os seus respectivos temas, mas eu estou vendo e eu já posso testificar que a vida daqueles que aqui participarem desse trabalho nascerá um novo ministério. Billy Graham falava em seus contextos escritos que todos os ministérios são importantes, mas o da oração se supera, porque nós temos a chance de conversar com Deus. E é com esta introdução que eu convido a pastora Janete para falar do tema intimidade com Deus. Pastora Janete, a palavra é vossa. A paz do Senhor, irmãos. É um prazer estar com vocês nesta manhã. É um prazer
falarmos aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, compartilhar com vocês. Nós tivemos uma sala de mulheres estudando esse livro por alguns anos. Não estudamos ele num ano, não deu para estudá-lo num ano. Nós estudamos ele por uns 4 anos, mais ou menos, para nós terminarmos ele, para nós irmos do começo ao fim. Foi um livro que trouxe muito conhecimento, que ajudou muito na obra do Senhor, esse livro Parceiros de Oração. E eu vou estar falando sobre um tema que nos diz intimidade com o Pai. Mas eu só tenho intimidade com quem eu conheço, com quem eu estreito meus laços de amizade, de relacionamento. Eu não tenho intimidade com qualquer pessoa, não é com qualquer não, é preciso ser uma pessoa que seja amiga, que me conheça e que eu conheça também, para que eu possa abrir o meu coração, para que eu possa conversar. A mesma coisa é o Senhor. Para mim ter intimidade com o Senhor, eu preciso conhecer o Senhor e buscar a cada dia, porque conhecer ao Senhor é um processo. E como processo, a cada dia nós vamos conhecendo mais. E a Bíblia diz, corramos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A cada dia eu ando, a cada dia é o Senhor, porque como há renovação da palavra a cada dia, há renovação das coisas que o Senhor tem preparado para nós, das experiências que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. E a cada dia nós vamos aprendendo a conhecer e a confiar. Quanto mais nós confiamos no Senhor, mais nós conseguimos ter uma relação de intimidade com Ele. É como se um tapete de confiança se estendesse entre eu e o meu Senhor, e eu consigo passear por Ele e ir na certeza que o Senhor, no tempo oportuno, vai vir em meu socorro e vai fazer por mim aquilo que eu estou precisando, não da maneira como eu quero, mas da maneira como o Senhor sabe que é melhor para a minha vida. E nessa relação de intimidade com o Senhor, eu preciso pedir ao Senhor um coração submisso, um coração que se submete à vontade do Senhor, que embora ore pedindo o que quer dentro do que entende da visão de humanidade ser o melhor, mas que se entrega nas mãos do Senhor e está pronto para aceitar o melhor de Deus para a sua vida. Ainda que o melhor de Deus para a sua vida não seja o que eu entenda na minha visão humana como melhor. Mas o meu coração submisso, quando vem sobre mim aquela vitória, quando vem sobre mim aquela bênção, ele conhece ser o melhor de Deus e ele louva a Deus pelo grande amor de Deus, pela preocupação de Deus para com a minha vida. Ele não fica lutando com Deus, debatendo com Deus, mas ele aceita o melhor de Deus, porque Deus, na sua onipotência, Deus, na sua onisciência, ele conhece, ele sabe todas as coisas, ele pode todas as coisas, ele entende o dia de amanhã, então ele vai fazer, com certeza, o que é melhor para a minha vida. Então, o que eu preciso fazer? Porque eu preciso dizer que eu conheço Deus, não só de ouvir falar, mas eu preciso de uma relação de andar com Ele. Porque tem um hino que ele fala que meu Deus e eu andávamos pelos prados, quais bons amigos juntos a caminhar. E na relação de intimidade, eu entendo essa frase desse hino como uma relação de intimidade. Eu ando com o Senhor, eu não ouço falar do Senhor, mas eu ando com Ele. E andando com Ele pela caminhada cristã, andando com Ele pela caminhada de fé, eu vou estreitando os meus laços de amizade e eu vou adquirindo intimidade com o Senhor, a ponto de eu saber que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não falo só porque eu ouvi falar, mas eu tenho uma certeza nessa relação de intimidade, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive, porque eu sei em quem tenho crido. Então, eu preciso, como diz lá em Tiago 4:8, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Nós precisamos chegar a Deus.
Nós precisamos nos lembrar mais de Deus. Nós precisamos buscar mais a Deus. Porque lá em Deuteronômio, no versículo 4, capítulo 7, diz que gente há tão grande, que tenha Deus tão chegado como o nosso Deus, que vem todas as vezes que nós clamamos. A relação de intimidade nos dá a certeza que todas as vezes que eu clamo, ele vem. Mas muitas pessoas, quando as coisas estão bem, quando tudo vai bem, ela se esquece de buscar ao Senhor. É como se ela não precisasse do Senhor. Isso não é relação de intimidade. Porque a relação de intimidade, você busca a Deus quando as coisas estão difíceis, mas você também busca a Deus quando as coisas se complicam. Quando as nuvens começam a ficar mais escuras e a tempestade, ela vem mais fácil, e quando tudo vai bem, eu vou buscar a Deus todos os momentos da minha vida. Muitas pessoas deixam para buscar a Deus quando as coisas estão mais difíceis. Eu entendo que isso não é bom. Eu entendo que isso não é funcional. A minha relação, ela tem que ser dia a dia com o Senhor, e eu jamais posso esquecer do meu Senhor. Eu jamais posso esquecer dos benefícios que Ele tem feito na minha vida. Eu jamais posso esquecer que a partir do momento que eu vou estreitando os meus laços de amizade com o Senhor, Ele vai me ensinando coisas grandes e firmes que eu ainda não sei. E vai derramando sobre a minha vida medida recalcada e sacudida. Ele vai derramando sobre mim o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não chegou ao coração do homem. É o que Deus tem preparado. Mas eu só vou descobrir isso na minha relação de intimidade com Deus. Quando eu estou estreitando esses laços de amizade com o Senhor, e estou afinando o meu relacionamento com o Senhor. Aí eu vou entender que quando eu invoco o Senhor no dia da angústia, Ele vai me livrar e Ele vai me glorificar. Eu tenho que clamar, seja na angústia, e quando eu me prostrar no agradecimento, o Senhor vai estar comigo e o Senhor vai me responder da melhor maneira possível. E eu vou chegar ao Senhor na minha inteira certeza de fé, dizendo como o salmista, lá no Salmo 86, e o versículo 7. Na minha angústia clamei ao Senhor, porquanto tu me respondes. Eu vou clamar e eu não vou me desesperar, porque eu tenho a minha fé, ela está balizada, eu conheço o Senhor de andar com Ele, e eu sei que Ele vai me responder. Eu sei que Ele vai se lembrar de mim. Eu sei que no tempo certo o meu Senhor se levantará. E eu sei que eu vou glorificar ao Senhor. Nós sabemos, tem uma frase que eu acho muito bonita de um grande pensador, William Ward, que ele diz assim: o caminho entre o homem e Deus é percorrido de joelho, mas às vezes nós duvidamos e questionamos se o Deus onipotente ouve mesmo as nossas orações. A minha intimidade com Deus, ela não me deixa questionar se Deus ouve. A minha intimidade com Deus, ela me dá a certeza que Deus me ouve. Embora Ele muitas vezes esteja calado, embora muitas vezes a resposta demore, muitas vezes eu não veja um sinal de Deus, mas eu sei que Ele responde. Eu sei que Ele está pronto, porque a Bíblia diz que todas as vezes que eu chamo, Ele vem. E o Salmo 40, versículo 1, diz que esperei com paciência no Senhor, e eu gosto muito da parte que Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quer dizer que Ele se inclina e Ele ouve o meu clamor. Só que a resposta, ela vem no tempo de Deus. A resposta, ela vem na hora de Deus. Então, eu tenho certeza, sim,
que ele me ouviu. Só que eu sei que a resposta não depende do meu tempo, não depende da minha vontade. Por isso, quando alguém perguntar a você, onde está o teu Deus? Pode dizer, o meu Deus está trabalhando por mim. O meu Deus está trabalhando, porque a Bíblia diz que ele trabalha para aquele que nele espera. Não é que ele é obrigado a fazer algo por mim, mas ele trabalha, quer dizer, ele tem prazer no meu bem-estar. Se ele tem prazer no meu bem-estar, ele está trabalhando a meu favor. E com certeza, ele tem o melhor para a minha vida. Agora, para mim orar, eu preciso me isolar, fechar os meus olhos, abaixar a minha cabeça e clamar com o coração. Quando a Bíblia diz entrar no quarto, fechar a porta do quarto, ela está dizendo assim, olha, você precisa, quando você for orar, se desligar de tudo. Você precisa se desligar de tudo, se chegar a Deus. E a sua relação naquele momento ser exclusiva com Deus. O telefone pode tocar, alguém pode chamar, eu estou ocupado. Eu estou conversando com alguém. Eu estou falando com alguém. Eu estou abrindo meu coração para Deus. E é tão importante como se eu estivesse conversando com o meu marido, com o vizinho, com qualquer pessoa. É importante. E eu estou ali, eu posso até levar uma lista de pedidos de oração, mas eu não posso fazer com que esse período seja um período monótono, pois se for monótono, ele vai gerar frustração e ele vai acabar dificultando a minha comunhão com Deus. Ele vai acabar dificultando a minha comunhão com Deus. Muitas pessoas, elas se sentem inseguras no tocante à oração e elas veem a oração como uma tarefa rígida, formal e sem sentido. Por quê? Porque ela não tem intimidade com o Senhor. Porque a oração, ela é prazerosa. A oração, você está à vontade conversando com um amigo. E com esse amigo, você não precisa ter reserva. Com esse amigo, você pode abrir todos os cômodos da sua casa, você pode abrir o seu coração e expor tudo o que está acontecendo com você. Agora, se a nossa maneira de orar, ela impede a comunicação espontânea com Deus, então ela acaba se tornando um obstáculo. Acaba se tornando cansativo. A oração, ela precisa ser uma atividade bem natural, pois nós estamos conversando com um amigo que a gente confia. Então, orar é conversar com Deus e dizer o quanto nós o amamos. É falar com Deus sobre tudo que é importante, tanto sobre as coisas pequenas quanto as coisas grandes, pois todas as coisas são de vital importância. E é termos a certeza que Deus está nos ouvindo. Então, a oração é conversar com o Pai Celeste e é também uma oportunidade de conhecê-lo melhor, para que o nosso relacionamento com Deus gere uma intimidade maior, para que esse relacionamento vá se afinando, vá tendo um afinamento maior, vai tendo uma relação de dependência maior. Nós devemos procurar sempre a companhia de Deus e passar mais tempo com Ele. Porque mesmo a oração, ela sendo de vital importância para as nossas vidas, leva um tempo para a gente firmar isso dentro de nós. Para afirmar, para a gente ter esse compromisso de oração, porque não adianta dizer para você que orar é fácil. Orar não é fácil. Mas orar tem que ser, algo que às vezes se torna meio complicado, as pessoas têm dificuldade de orar, mas quando você pede ajuda do Espírito Santo, orar se torna tão fácil que você consegue orar 2 horas de joelho e você levanta e olha no relógio, não parece que você passou 2 horas na presença do Senhor. Não parece que você passou ali todo aquele tempo buscando ao Senhor.
Nós precisamos criar o hábito da oração. Nós precisamos... E eu vejo pessoas que falam que gostam de orar, mas na hora da oração, elas se ausentam. Na hora da oração, elas se afastam. Quando nós estamos orando, elas estão lá fora conversando, elas estão no banheiro conversando com a amiga, ou lá fora, uma reunião de irmãos conversando, e há um povo clamando aqui. Eu entendo esse momento que alguns estão lutando, porque a oração é uma luta, é batalha espiritual também, e outros estão lá fora como que não estivessem apercebidos do que está acontecendo. Uns estão numa luta, e a nossa luta ela é contra o inferno, contra as hostes infernais da maldade, contra as potestades. Nós estamos dentro da igreja clamando e orando, buscando, e tem um povo lá fora que está da onde eu vim, quem eu sou, como se nada estivesse acontecendo. É por isso que tem tantas pessoas que elas não crescem, elas não desenvolvem. Elas ficam como que pigmeus, como anãs na presença do Senhor. Porque falar que gosta de oração é uma coisa, mas gostar de oração e botar o joelho no chão e clamar ao Senhor, aí são outras coisas. Porque muitas vezes as pessoas falam porque falar é fácil. Agora, aplicar a sua fala, aí é mais difícil, aí é mais complicado. Aí é difícil, irmã. Nós precisamos ver de que parte desses grupos nós fazemos parte. Nós fazemos da parte daqueles que estão guerreando, que estão lutando, que estão gemendo, que estão chorando. Ou nós fazemos parte daqueles que estão olhando para o tempo e que não têm compromisso com Deus. Esses também não têm intimidade com o Pai. Tudo que vai fazer na obra do Senhor não cresce e não prospera. Por quê? Porque não tem intimidade com o Senhor. Não gosta de se comunicar com o Senhor. Veja bem, irmãos, nós temos um relacionamento com Deus. Nós buscamos esse relacionamento, mas nós temos que, o nosso papel é estarmos dispostos a nos comunicar com Ele, e com isso nós podemos perfeitamente aprender o que Ele tem a nos ensinar. Porque para a gente poder aprender, a gente precisa se calar. Então, na oração, nós oramos, falamos, mas nós temos que aprender a parar para ouvir. Para ouvir, ter a sensibilidade nos nossos ouvidos, dada pelo Espírito Santo do Senhor, para aprender a ouvir o que é que o Senhor tem para falar para nós. Porque, às vezes, nós falamos tanto, mas nós não paramos para ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos ter essa sensibilidade que nos é dada pelo Espírito Santo do Senhor, para que a gente possa ouvir ao Senhor. Para que a gente possa ouvir o que o Senhor quer falar conosco, ouvir o que o Senhor quer nos revelar, para que a gente possa entender como é que Deus quer que nós venhamos agir, como é que Deus quer que nós venhamos a nos posicionar. Sabendo que com Deus nós precisamos sempre usar de sinceridade e abrir o nosso coração. Senão, com certeza, nós vamos ter dificuldades. Com Deus, não dá para você chegar e tentar enganar, tentar, como diz os meninos, passar mel na boca de Deus. Não. Com Deus, porque a Bíblia fala que Deus sonda os corações e da sinceridade Deus se agrada. E a Bíblia diz que o Senhor olha para nós, ele não olha o nosso exterior, o nosso interior, ele olha o nosso coração. Ele olha o nosso coração para ver a nossa inteira certeza de fé. Ele olha o nosso coração. Então, nós precisamos chegar diante dele com o nosso coração aberto, com o nosso coração sincero diante do Senhor. E nos expor também dentro dessa abertura, dentro dessa sinceridade. Mas nós temos que querer falar, nós temos que querer nos comunicar. Veja bem, irmãos, especialistas em casamento, eles dizem que para que um casamento seja bem estruturado, os cônjuges precisam conversar no mínimo 1 hora por dia
Só assim o relacionamento vai se aprofundar e vai crescer. E esse mesmo princípio, ele se aplica ao nosso relacionamento com Deus. Um relacionamento íntimo com Deus, ele requer tempo e esforço. Se a gente se dirigir a Deus apenas nas horas de angústia, não haverá relacionamento. Porque não se conhece Deus às pressas. Deus, ele nos revela segredos de conhecê-lo na intimidade quando nós dedicamos o nosso tempo continuamente. Se nós dedicarmos a Deus 1 hora por dia de oração, essa vida de oração, ela tem o poder de nos transformar completamente e nós iremos nos tornar fortes em oração. Com Deus, nós precisamos aprender a ser espontâneo. Deus não quer que você fique lá repetindo, usando de repetição, falando... Não, você vai falar com um amigo. Na conversa com um amigo, você não fica repetindo sempre a mesma coisa. Com Deus, você precisa ser espontâneo e empolgante, abrindo seu coração em parceria com o Espírito Santo. O mais importante é conversarmos com Deus da mesma maneira como conversamos com o nosso melhor amigo. Então, nós precisamos ser espontâneos, contando o que nós estamos sentindo na hora da oração e mostrando a nossa disposição em compartilhar a nossa vida com Deus. Quanto mais abrimos o nosso coração e deixamos de lado os nossos planos e assumimos os planos de Deus para nós entregamos a Ele o domínio da nossa vida. Aí Deus vai trabalhar. Nós abrimos o coração para Deus trabalhar. Porque Ele diz que Ele está à porta e bate. Se você abrir o coração, Ele vai entrar. E Ele vai tomar conta da sua vida. Mas muitas pessoas, eu não estou falando aqui da salvação, estou falando da comunhão. Muitas pessoas, elas têm o seu coração fechado. Elas oram, mas elas têm medo do trabalhar de Deus nas suas vidas. Ela tem medo do que Deus pode fazer. Então, ela se fecha, se tranca. E Deus não consegue, Ele bate na porta, você não abre, não tem como Ele entrar. Mas você precisa abrir o coração para que Deus tenha acesso a todos os cômodos do seu coração, para Deus trabalhar na sua vida, para Deus te aperfeiçoar. Para Deus fazer o que tem de melhor, para Deus te aperfeiçoar, para Deus fazer de mim, de você, sempre, a cada dia, um vaso novo, um vaso para a honra na casa do Senhor. A Bíblia diz, lá em Provérbios 16:1, que do coração são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Eu tenho muita coisa no meu coração, mas eu vou conversar com o Senhor. Porque do Senhor vem a resposta. Eu não tenho vergonha de dizer que estou triste. Eu não tenho vergonha de dizer que estou magoado. Eu não tenho vergonha de dizer, poxa Deus, eu estou com raiva. Eu sou ser humano. Eu tenho raiva, Senhor. E Ele vai trabalhar no meu coração e Ele vai mudar todo o meu coração, me aperfeiçoando para toda boa obra. Mas eu preciso abrir a minha boca e contar ao Senhor. Eu preciso ser espontâneo com o Senhor. Com o outro, às vezes eu posso ter vergonha de querer falar, eu posso ter vergonha de me expor, mas se eu estou só com o meu Senhor, não, eu tenho que ser espontâneo, eu tenho que falar a Ele o que eu estou sentindo, eu tenho que abrir o meu coração, porque Ele sabe, Ele sonda os corações e sabe, mas Ele quer ouvir da minha boca o meu sentimento. E com Deus, eu preciso aprender a ser específico. Eu preciso ser direto, específico com Deus. Mateus 6:7 diz assim, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. O que importa para Deus não é o mundo de palavras que nós falamos, nem a nossa eloquência. O que vale para Deus é a nossa sinceridade. Porque Deus, Ele olha o nosso coração
E é o nosso coração que outorga credibilidade às nossas palavras. O Senhor analisa a sinceridade do nosso coração. E essa sinceridade, ela vai outorgar credibilidade ao que nós estamos falando. Com Deus não precisamos usar máscaras. Com Deus não precisamos falar meia-verdades. Não. Com Deus eu posso ser quem eu sou. Porque quando eu abro esse coração, é como se eu abrisse a porta para que Deus possa trabalhar na minha vida e me aperfeiçoar e eu conseguir ter uma relação de maior intimidade com Ele. Eu preciso aprender a pedir de maneira correta. Eu preciso ter no meu coração a certeza que Deus conhece todas as minhas necessidades. Porque Deus sabe, mas Ele quer ouvir da minha boca. A minha relação de intimidade, ela me dá a certeza que Deus sabe todas as coisas sobre a minha vida. Lá em Mateus 6:8 diz assim: porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vô-lo pedirdes. Ele conhece, mas Ele quer ouvir, Ele quer conversar. Para com Ele. Eu lembro uma vez que, há muitos anos atrás, eu era muito nova, muito menina, muito nova, muito menina, sem experiência, não tinha conhecimento, a maturidade era bem grande. Aí, uma vez o Senhor usou alguém que chegou para falar comigo e disse assim: quantas vezes eu venho para falar contigo e você não está pronta para me ouvir. Você está virando para um lado, você está virando, você não consegue ouvir, você não consegue me entender. Você não consegue me entender. Você precisa parar, você precisa, para você poder me ouvir, para você me compreender. E naquele dia, eu pude fazer uma análise, porque examine-se o homem a si mesmo, eu fui me analisar. E eu realmente entendi que Deus vinha e que eu não estava valorizando aquela intimidade com Deus, aquele relacionamento que eu tinha com Deus. Eu estava perdendo o que Deus tinha para me ensinar. Aí eu aprendi a me calar, aprendi a aquietar o meu coração, para que eu consiga ouvir Deus falar comigo, para que eu consiga entender o plano de Deus para a minha vida. Tá? Deus deseja nos conceder bênçãos maravilhosas, mas nós precisamos pedir essas bênçãos. Lá em Tiago 4:2 diz assim: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerrear e nada tendes porque não pedis. Eu tenho que aprender a pedir da forma correta. Mateus 7, o versículo 7 e o 8 diz assim: pedir e dar-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Veja bem, pedir. Pedir é quando nós chegamos direto a Deus com um pedido e falamos como gostaríamos que a nossa necessidade fosse suprida. Deus, ele examina cuidadosamente as nossas necessidades e se nosso pedido é sincero e está de acordo com a vontade de Deus, nós podemos orar com pureza de coração, o que é crucial para que ele nos atenda. Tiago 4:3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites. E quando nós examinamos a nós mesmos e a nossos pedidos com toda sinceridade, nós estamos dando a Deus um sinal verde para que ele opere no nosso coração. E quando nós falamos de buscar, quando alguém busca,
como ordena Jesus, está se esforçando para alcançar o que deseja. Isso significa que Deus espera que nós façamos a nossa parte. E, com certeza, no tempo dele, ele faz a parte dele. Oração sem ação é presunção. Quando nós oramos, nós deveremos investir em nós mesmos. Agora, eu vou te dizer que até para agir, a nossa parte, para nós agirmos, nós temos que esperar a direção do Senhor. Nós temos que esperar quando Deus diz, agora vai, agora pode, agora faça. Porque não adianta eu orar e agir de acordo com a minha vontade, não vai resolver. Eu tenho que orar, fazer a minha parte, e eu vou ter que agir, porque a parte de Deus essa é certa que ele vai fazer. Mas eu preciso esperar o momento que Deus vai dizer para mim que eu posso fazer, que eu posso ir. Aí eu vou agir, Deus vai comigo, e com certeza nessa batalha não tereis que pelejar, mas eu, o Senhor, pelejarei por ti. Eu vou te dar a direção, eu vou falar o que você tem que fazer, e você vai fazer a coisa certa, e eu te darei vitória. Mas eu tenho que aprender a ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos, então, fazer o que cabe a nós. Fazer o que a nossa parte. E confiar que a parte de Deus ele vai fazer. O pastor que me antecedeu, ele usou esse versículo também em Hebreus 4,16, que diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Tempo oportuno quer dizer tempo de Deus. Não é o meu tempo. Eu vou achar graça. É coisa maravilhosa quando você está passando por uma dificuldade, o Senhor te diz, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Gente, é maravilhoso. A graça de Deus, ela funciona como um copo de água para o sedento no deserto. Então, ele já está dando a graça. E você vai, para que possais alcançar misericórdia, achar graça, para você poder esperar o tempo oportuno de Deus. E sabendo que a presença dele, ela é comigo e com você, porque ele diz, eis que eu estou convosco todos os dias. Ele não diz que só está comigo nos dias bons, ou só está comigo nos dias ruins, mas ele diz que está comigo todos os dias. E porque ele está comigo todos os dias, é que nós estamos estabelecendo essa relação de intimidade, de poder dizer, conheço Deus, de andar com ele. Nós andamos de mão dadas, e quando eu não consigo andar, ele me carrega nos braços, porque ele conhece a minha vida, ele conhece o meu coração, ele entende, ele sabe todas as coisas. Agora, bater. Quando Jesus nos instrui a bater, ele está nos ensinando a ser mais perseverante. Porque se Deus ainda não atendeu às nossas orações, ele deseja que nós continuemos orando até que a resposta venha ou até que ele mude também o nosso pedido. Paulo orou 2 vezes para que Deus removesse um espinho da carne, o espinho na carne que ele tinha. E eu acredito que o espinho na carne de Paulo atrapalhava muito a vida de Paulo. Eu ouvi um historiador dizer, não posso afirmar se é verdade, que o Paulo talvez tivesse epilepsia. E meu pai tinha epilepsia. E às vezes ele estava na igreja, no culto, ele caía, começava a espumar, se debater, passar mal. Às vezes alguém pensava até que era coisa ruim, mas não era, era epilepsia. E eu imagino que talvez Paulo, como o historiador, eu não sei o nome do historiador para relatar para vocês, só que eu ouvi do historiador. Não estou afirmando, eu estou falando o que eu ouvi e estou passando para vocês. E Paulo orou a Deus, porque talvez ele, um bom orador, uma pessoa que falasse muito bem, uma pessoa que se dedicando na obra do Senhor e aquilo acontecia com ele, eu imagino que talvez desse muita vergonha nele aquilo.
E ele orou 2 vezes e a coisa não, para que Deus removesse o espinho na carne. Mas quando ele orou pela 3ª vez, aí veio a resposta de Deus. E Deus disse para ele assim: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, o espinho vai ficar aí. A minha graça te basta, é maior do que tudo. Está aí com você. Mas o que eu faço com você, a maneira como eu trabalho com você, é muito maior do que esse teu sofrimento, do que essa tua vergonha. Foi então que o Paulo entendeu que o espinho que se encontrava na carne dele era pela vontade do Senhor. E a partir daquele momento, ele mudou a sua oração. Ele alinhou a sua vontade à vontade de Deus e aceitou em paz a vontade do Senhor. Porque para muitas pessoas a espera, ela é agonizante. Mas essa espera não é para nos irritar ou para nos agonizar. Essa espera que Deus faz com que passamos é para que nós aprendamos a ser persistentes. Ele age assim porque ele deseja que nós nos aprofundemos o nosso relacionamento com ele. Ele deseja que nós aprendemos a esperar nele. Sobre essa exposição. Aí eu vou lá para o Salmo 40 e o versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Aí no 3º tópico ele vem e ouviu o meu clamor. Ele se inclina, depois ele ouve. Eu estou persistindo, eu estou buscando, eu estou clamando. Agora eu preciso orar de todo o meu coração. Eu preciso separar um momento especial para concentrar em Deus e dedicar minha atenção completa a Ele. A dificuldade que nós temos é que, mesmo sabendo disso, às vezes nós temos dificuldade para nos concentrarmos. Ao nos colocarmos diante de Deus, nós precisamos fazer o possível para entregar-lhe o nosso coração por inteiro, e não apenas parte dele. Deus, ele não atende a oração daquele cuja mente está dividida. Olha o que diz em Tiago 1:8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Nós precisamos ter o desejo de dar a Deus a nossa atenção, como ele sugere, a nossa prioridade. A nossa prioridade. Olha o que diz em Mateus 6:6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando tua porta, ora a teu pai que o vê, ao teu pai que o vê e que está em oculto, e teu pai que o vê que está em oculto te recompensará. Então é uma hora de prioridade. É uma hora que eu não posso dividir a minha atenção. A minha atenção, ela precisa estar voltada para o meu amigo Jesus. A minha atenção precisa estar voltada a com quem eu estou conversando. Veja bem, a incapacidade de entregar o coração por inteiro ao Senhor, ela é um grande obstáculo na formação de um relacionamento sólido com Deus, de uma intimidade com Deus. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Agora eu preciso, então, orar continuamente. Veja bem, quando eu consigo estabelecer essa intimidade com Deus, quando eu consigo aprender a gostar de oração, fazer o meu corpo
levar o meu corpo ao sacrifício de Cristo, eu gosto de orar, eu vou orar e eu vou buscar. Depois que eu consigo orar continuamente, a oração ela passará a fazer parte da minha vida. Ela passa a fazer parte da minha vida. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: Paulo instrui os crentes a orar sem cessar. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós devemos manter uma comunhão constante com o Senhor em nosso dia a dia. Muitas das vezes nós não conseguimos dobrar o nosso joelho, mas nós estamos dirigindo e ali nós começamos a orar com o Senhor. Muitas das vezes a dona de casa está fazendo o seu serviço, não tem ninguém ali, ela ali começa fazendo e orando com o Senhor. Muitas das vezes esse ajoelhar ao Senhor é o seu coração se voltar, o seu coração se dobrar e você está ali com o Senhor, você está ali chamando o Senhor para estar perto de você, para que você consiga abrir o coração, consiga orar, consiga buscar. Nós criamos os nossos momentos de oração. Nós criamos a nossa maneira de orar. Nós só precisamos orar, ser perseverantes e tirar um tempo para estar com o Senhor. O tempo é você que faz. O tempo é você que coordena. Nós precisamos ter esse tempo para poder falar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, à medida que o nosso relacionamento com Deus ele vai se aprofundando, com certeza esse processo será mais fácil. Agora, contudo, esse relacionamento sólido, ele é oriundo de uma vida de oração. E ele é um processo. Ele não acontece da noite para o dia. Leva tempo a disposição de dedicar o nosso corpo e energia à oração. A nossa amizade com Deus é um fruto que amadurece, vai amadurecendo com o tempo, vai amadurecendo vagarosamente. Agora depende de nós, não depende dos outros, depende de nós ouvirmos a palavra, misturarmos a palavra com fé e praticarmos a palavra. Porque às vezes ouvimos a palavra, não valorizamos a palavra porque achamos que sabemos demais. E o ser humano precisa ter a humildade de que por mais que ele saiba, ele sempre precisa aprender porque ninguém sabe tudo. Nós temos que estar abertos para o aprendizado. Temos que ouvir, porque sempre o nosso ouvido capta coisas diferenciadas, coisas diferentes, e a palavra fala de um jeito diferente sobre a nossa vida, porque a palavra se renova a cada manhã. Então, cada vez que vamos falar da palavra, há renovação, mas precisamos ser humildes para poder querer aprender. Porque tem pessoas que elas já sabem tudo, e elas já sabem tanto, que elas não conseguem parar para ouvir e aprender. Mas Deus tem sempre algo a nos ensinar. E quando nosso coração está aberto a aprender, quando nós misturamos com fé, com certeza, a palavra que ouvimos, as palavras que estamos ouvindo, ela vai fazer um efeito na nossa vida. E a nossa vida, ela não será a mesma. Por quê? Porque nós vamos praticar aquela palavra. E praticando aquela palavra, nós vamos aprender a obedecer. E aprendendo a obedecer, nós vamos ser a pessoa que Deus quer que sejamos. Deus vai poder trabalhar em nós, Deus vai ser glorificado na nossa vida e através da nossa vida. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar com vocês nesta manhã. Agradeço a Deus pelo privilégio de falar do seu grande amor. Agradeço a Deus por poder sentir a presença do Espírito Santo do Senhor, que é a coisa mais importante. Agradeço a Deus pelo seu grande amor derramado sobre as nossas vidas nesta manhã. Que Deus em Cristo nos abençoe. Muito obrigada, pastor Tiago. Amém, pastora. Para nós é uma satisfação grande estar aqui recebendo a senhora. E até me permite
Enquanto a senhora estava falando, nós estamos colocando aqui esse comentário que a senhora fez, até dentro de uma... Os irmãos estão me ouvindo aí? Estão conseguindo me ouvir aí? Sim. Essa semana, ouvindo a senhora trouxe um conceito muito profundo aqui de Sócrates. Sócrates tinha nas suas abordagens, ele tinha dois conceitos, que era a ironia e era também a maiêutica. A maiêutica, quanto à necessidade de contínua de aprender, e a ironia não como nós conhecemos, numa perspectiva de zombaria, mas na perspectiva do homem conhecer, ou melhor, reconhecer dentro de si uma contínua ignorância para, a partir disso, desejar aprender. E essa eram as duas bases que o Sócrates utilizava dentro do seu conceito, e por isso fez total diferença. Um ponto que eu quero destacar aos irmãos, antes de abrir para as colocações, é que vocês percebam essas trocas e diferenças de palestrante para palestrante, e como essas orientações servem para crescimento, porque, acima de tudo, nos colocam oportunidades de nós avançarmos para um estágio maior do poder da oração. Nós não podemos só ser técnicos, conhecedores, nós temos que ser práticos também. Só que nós não podemos ser excessivamente práticos se não tivermos um pouco também de teoria, porque, do contrário, a gente cai ou no fanatismo, como acontece com muitos por causa da técnica, acho que só a prática que resolve, e o conhecimento pode ser descartável, ou nós caímos naquela arrogância de achar que conhecemos tudo e não precisa pôr em prática, só a teoria é suficiente. E eu estou vendo aqui no desenrolar desse trabalho nesta manhã, justamente o equilíbrio dessas duas situações, e aqui através dos palestrantes, vendo Deus utilizá-los de forma soberana para transferir essas colocações temáticas. Falou a respeito de abrindo as comportas do poder da oração, e agora a pastora falando da intimidade com o Pai, e como é necessário nós acessar e depois gerar a intimidade. Então, nesse momento, eu coloco a vocês aqui, nós teremos alguns instantes de discussões. Eu gostaria de abrir aqui esse momento, se alguém quiser fazer alguma colocação, algum apontamento, a pastora vai estar aqui conosco, e será uma questão breve, de uns 10 minutos. Nós nos projetamos até às 12h40, só que antes disso nós vamos encerrar os nossos trabalhos. Já antes que hajam perguntas, eles serão retomados às 13h30 a partir da suspensão, tá? Então fiquem tranquilos, ninguém será prejudicado, ninguém vai ter dificuldade. Já agradeço aqui a presença de cada um dos irmãos e irmãs, mas coloco nesta hora aqui à disposição para, desculpe, alguma colocação, algum complemento, para dizer aqui o que acharam, o que colocaram, o que sentiram nesse momento de exposição. E aí eu deixo para cada um dos irmãos esse primeiro ato de manifestação. Fiquem à vontade. Alguém quer fazer algum comentário? Alguma colocação de complemento? Nesse ato eu vou parar de gravar.